Você ficaria feliz se você pudesse ganhar 10% ao ano em dólares com renda fixa, sem precisar correr risco de renda variável ou sem precisar sofrer com a oscilação do mercado? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Renan Zanella, sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Já tem algum tempo que eu venho compartilhando conteúdo com vocês com relação a títulos de dívida, a renda fixa não só do Brasil, mas a renda fixa internacional, olhando para os títulos corporativos dos Estados Unidos. Como a grande maioria de vocês bem sabe, nesse ano a gente teve um ciclo de aperto monetário muito forte, ou seja, as taxas de juros subiram e as taxas dos títulos corporativos subiram também. Com isso, a gente consegue encontrar hoje títulos de dívida de boas empresas pagando uma taxa muito atraente. Então esse título desse vídeo não é um clickbait, não é só para chamar a sua atenção e te entregar algo que não existe. Pelo contrário, eu quero te mostrar como que você vai identificar os melhores bonds disponíveis e como que você interpreta essas características que você logo vai ver que muitas vezes são desconhecidas para o investidor brasileiro. Para isso, eu entrei no site da Avenue, que é uma corretora americana, mas que ela tem um foco em investidores brasileiros, e eu puxei a lista de bonds brasileiros. Então essa lista que você consegue ver logo na tela, você consegue acessá-la também. E o que você vai ver nessa lista que eu quero explicar para vocês? Primeira coisa, na primeira coluna a gente tem o nome do emissor, então quem está emitindo aquele título de dívida. Na segunda coluna você tem o símbolo e na terceira coluna você tem o cupom. O que você precisa saber? A primeira coisa, esse cupom não é o rendimento que você vai ganhar como investidor daquele título. Se você comprar esse título, por exemplo, da Azul Linhas Aéreas, você não vai ter como retorno esse cupom de 7,25%. Cupom é a taxa que aquela empresa contratou quando ela emitiu a sua dívida. Então ela foi até o mercado, ela captou um dinheiro, captou 100 milhões, 500 milhões e ela combinou que ela pagaria isso anualmente. Geralmente esses bonds pagam juros semestrais ou cupons semestrais. Então basicamente você pega esse 7,25% ao ano, divide por 2 e é isso que a companhia Azul Linhas Aéreas vai pagar semestralmente para os seus investidores. Mas por que eu digo que essa não é a taxa que você vai receber? Porque quando a empresa ela emite um título, seja um bond no exterior, seja uma debênture aqui no Brasil, a gente tem um valor de emissão ou valor de face. É o preço daquele título cheio. Geralmente R$ 1.000 aqui no Brasil, quando é uma debênture, ou lá fora você também vai ver US$ 100. A partir do momento que esse título começa a ser negociado no mercado, ou seja, do dia 1, a empresa vai ao mercado, capta o dinheiro. A partir do dia 2, os investidores já começam a negociar entre si esse título. A partir desse dia, o preço do título pode oscilar. Pode subir, ou seja, pode ficar acima do preço de emissão ou pode ficar abaixo do preço de emissão. Se você comprar um título abaixo do seu preço de emissão, você vai ter um rendimento, uma taxa de juros superior àquela que a empresa está pagando sobre essa dívida. Vai ficar mais claro no decorrer desse vídeo. Vamos continuar avançando por essa tabela. Quarta coisa que você vai ver nessa coluna é o vencimento, ou seja, quando que aquele título vence e a empresa precisa pagar todo o seu principal. Em quinto, a oferta indicativa é o tanto que você está pagando por aquele título. Então, esse título da Azul Linhas Aéreas, ele tem uma oferta indicativa de 68,49. Então, o valor de emissão dele foi 100 e você vai pagar 68,49. Se você está pagando menos do que o preço de emissão, isso significa que você vai ter um rendimento superior ao rendimento de cupom. Como é que você consegue ver isso na prática na próxima coluna? A próxima coluna, ela tem esse Y, o T e o W. É o Yield to Worst, que é uma métrica que vai te mostrar o rendimento mínimo que você vai obter caso aquela empresa não entre em falência e caso ela pague tudo o que é devido. Isso significa que se você investir em títulos de dívida, se tornar credor das Azul Linhas Aéreas, você vai ter um retorno mínimo de 20,2%, muito superior à taxa de emissão. Logo depois você tem a duration daquele título, que é o prazo médio de recebimento do seu investimento. Quanto mais longa a duration, maior é o risco. E depois você tem a classificação de crédito. Então, existem agências de crédito
que elas avaliam a qualidade de uma empresa, a qualidade dos números financeiros e dão uma nota para ela. Você não precisa avaliar isso sozinho. Quanto melhor for essa nota, mais seguro é aquela empresa, mais seguro é aquele título e menos ele vai pagar. Perceba que no caso da Azul Linhas Aéreas, ela é considerada um CCC, então ela está te pagando 20,2%. Logo abaixo, se a gente olha para a Embraer, ela é uma empresa com uma classificação BB, olhando aqui pela classificação da S&P. Então, ela é uma empresa que tem uma qualidade de crédito superior, um risco muito inferior e, em consequência, você ganharia muito menos, ganharia 5,2. No mercado não existe almoço grátis. Se você está ganhando muito mais em uma aplicação é porque você está correndo um risco superior. E por que esse bonde da Azul ele paga tanto? Porque essa indústria em geral, as companhias aéreas, elas fazem parte de um segmento muito sensível, muito frágil. Em geral, essas empresas têm um endividamento muito alto, então elas são muito alavancadas. Elas têm parte dos seus custos atrelados ao dólar por causa do preço do combustível e elas também, muitas delas têm até um PL, o seu patrimônio líquido negativo. Então são empresas em geral que elas são mais complicadas de serem analisadas e elas são mais arriscadas. Tanto é verdade que a gente está falando nesse vídeo sobre renda fixa, sobre títulos de dívida, sobre se tornar um credor, mas se a gente for migrar rapidinho para falar do mercado acionário, tem muitos investidores conceituados, super qualificados, que eles não investem em companhias aéreas porque são empresas com risco muito elevado. A gente pode olhar também para outras indústrias e ver o quanto que outros bonds estão pagando. Então, por exemplo, se a gente olhar para o setor de energia elétrica, a gente vai encontrar bonds, lembrando que você tem que olhar aí na sexta coluna, o YTW, Yield to Worst, você vai ter bonds ali pagando 6,9%, 4%, 5%, ou até o bond da Light pagando 9,1%. Então, você consegue investir em um título de dívida de uma empresa brasileira, mas denominado em dólar, e ter um rendimento próximo de 10% ao ano. E por último, se você continuar rolando e se aprofundando nessa lista, você vai encontrar empresas ligadas ao setor de commodities, ao setor de mineração, minério de ferro. Então você vai encontrar a CSN com títulos que pagam 7, 7,9%, 8,4% a depender do prazo. Você vai encontrar títulos da Vale. A Vale é um caso legal porque ela é uma das poucas empresas no Brasil com uma classificação de crédito de Investment Grade ou High Grade. Então, a Vale, em termos de qualidade de crédito a nível internacional, ela está até um patamar acima do próprio Brasil. Então, é uma empresa super segura, uma das empresas mais sólidas do setor, em termos de market share, de alavancagem, margem, receita, etc. E com isso também, o rendimento que você vai ter nos títulos da Vale, eles são menores. Se você comparar a Vale com a CSN, por exemplo, o rendimento da Vale está na casa de 4%, no máximo 6%, um título muito longo. O que você vai precisar fazer para montar sua carteira de bonds é entender o quanto de risco você quer correr e dosar o risco com o retorno. Lembrando que existem 3 fontes de risco: o risco de crédito, o risco de marcação ao mercado e o risco de liquidez. No caso desses títulos, o risco de liquidez ele não é tão grande, mas quando você estiver avaliando empresas que não são high grade, empresas que têm uma classificação de crédito não tão boa, o risco de crédito ele é importante. Então você precisa levá-lo em consideração. Já com relação ao risco de mercado, quanto maior o prazo, maior vai ser esse risco. Eu trouxe aqui uma lista da Avenue que eu quis compartilhar com vocês, mas uma notícia muito boa também que saiu recentemente é que a XP, a maior corretora do Brasil, ela está oferecendo para os seus clientes a possibilidade de você investir em bonds em dólar também, pelo próprio aplicativo, pela conta internacional da XP. Isso é muito bom, primeiro porque traz competição entre mais de uma corretora e também porque a probabilidade é que cada vez fique mais acessível o investimento nesses bonds. Então hoje pela Avenue você vai acessar um bond com um mínimo de 10 mil dólares, a depender se é um bond brasileiro ou um bond americano. A XP tem uma proposta de conseguir trazer esse acesso com um valor menor. A partir de 5 mil, eu encontrei até alguns prints aí de 4.500 dólares. Então se torna cada vez mais acessível você investir em títulos de dívida denominados em dólares, o que é uma necessidade nesse momento de fragilidade que o país está vivendo e com esse retrocesso que a gente está vendo em algumas políticas econômicas. Esse print eu peguei no meu próprio aplicativo da XP e você também vai encontrar títulos de dívida pagando mais de 10%, nesse caso da Lojas
americanas. Mas só para você ter uma ideia como que o mercado precifica o risco e precifica o retorno, se eu fosse comparar esse título da Lojas Americanas pagando 10%, eu quisesse comparar, por exemplo, com a Apple ou a própria Amazon, duas empresas gigantescas e com uma qualidade de crédito excepcional, dificilmente você vai ter alguma empresa superior a elas em termos de nota de crédito, enquanto a Apple e a Amazon pagam algo na casa de 4% ao ano, existem outras empresas pagando 10% ao ano. Não é que uma é melhor do que a outra, mas é porque a gente está falando de riscos diferentes, mas o que eu quis trazer nesse vídeo é que sim, hoje existe a possibilidade de você investir em títulos de dívida com uma remuneração de 10% ao ano em dólares, em uma moeda forte, que vai preservar o seu patrimônio, vai fazer o seu capital se multiplicar de uma forma saudável. Me conta nos comentários se você já conhecia essas oportunidades da renda fixa e se você já investe em títulos de dívida no exterior. Eu estou aqui para te ajudar. Até a próxima!